Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje vamos conversar sobre o livro A História Deve Ser Dividida em Pedaços, do Jacques Le Goff, pela editora Unesp. Esse vídeo faz parte da série Papo de Historiadores, em que eu trago para vocês algumas leituras específicas do campo da história, da historiografia, para recomendar e para a gente poder debater um pouquinho esses assuntos. O autor desse livro, Jacques Le Goff, é um francês historiador e, mais especificamente, medievalista. Ele é um cara especialista em Idade Média na França. E esse livro dele foi escrito em 2013 e ele faleceu em 2014. Se eu não me engano, foi o último livro escrito por ele. O título do livro já traz a pergunta sobre a qual ele irá se debruçar ao longo do texto, que é se a história deve ser dividida em pedaços. Então, basicamente, é uma reflexão sobre a necessidade de periodização e também sobre a periodização que a gente faz da história ocidental. E essa coisa de periodização significa a gente dividir a história em épocas ou em idades. A periodização mais tradicional que a gente segue aqui no Brasil é a que divide o mundo em idades. Então, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí também tem a questão da pré-história, que entra um pouco antes. E o Le Goff tem por objetivo entender, e aqui eu vou citar palavras dele, entender o que a periodização trouxe para o saber e para a prática social e intelectual do Ocidente. Esse é o objetivo dele com o livro. E aí que está a grande polêmica, porque se ao mesmo tempo a periodização nos oferece um certo controle temporal sobre o passado, ou seja, uma forma didática de organizá-lo, de entendê-lo melhor, ela também é um ato complexo e carregado de subjetividade. Essas divisões da história não são naturais, nem neutras. São escolhas específicas de algumas pessoas localizadas no tempo e no espaço e com intenções políticas, sempre. Eu vou ler aqui um parágrafozinho do livro, página 29, em que ele diz assim: a periodização da história jamais é um ato neutro ou inocente. A evolução da imagem da Idade Média na época moderna e contemporânea comprova isso. Por meio da periodização, expressa-se uma apreciação das sequências assim definidas, um julgamento de valor, mesmo que seja coletivo. Aliás, a imagem de um período histórico pode mudar com o tempo. Então, só como um exemplo de como essa história, ou como essa periodização da história não é neutra, a gente pode citar o caso de que muitos historiadores ingleses usam uma divisão um pouco diferente da que é usada pelos historiadores franceses. Enquanto para os franceses a Revolução Francesa é um marco da Idade Moderna para a contemporânea, para os ingleses é o processo todo da Revolução Industrial. A tradição acadêmica brasileira segue, no geral, a periodização francesa. A gente coloca a Revolução Francesa como marco, né? Mais comum a gente ver isso do que a Revolução Industrial. Ou seja, o que nos leva a pensar que o nosso modelo de periodização não é um modelo brasileiro, não é um modelo que atende a nossa identidade, vamos dizer assim. É um modelo importado e é um modelo eurocêntrico. Aliás, o Le Goff é muito honesto nesse sentido e ele avisa que ele vai restringir a sua análise às periodizações europeias, principalmente nas francesas. E embutidas na periodização, a gente ainda tem as ideias de continuidade, ruptura, processo, ponto de viragem. Portanto, cada periodização reflete um ponto de vista e, claro, que serve de objeto para a reflexão do historiador. Ao longo desse livro, Le Goff traça uma breve história das periodizações lá na Europa. Então ele fala das antigas periodizações baseadas no modelo judaico-cristão, por exemplo, no Antigo Testamento, dos teólogos, Santo Agostinho, enfim. Ele fala de quando e como nasce o desejo de periodização, principalmente nos séculos XIV e XV, para diferenciar os tempos de então dos tempos imediatamente anteriores, que hoje a gente chama de Idade Média. Inclusive é aí que surgem expressões preconceituosas em relação à Idade Média, que era chamada de Idade das Trevas, Dark Ages, porque eles estavam num período, do finalzinho da Idade Média ou começo da Idade Moderna, que hoje a gente chama de Renascimento, mas eles queriam se diferenciar do período da Idade Média para falar que aquilo lá tinha acabado e que era uma época muito obscura da história europeia. E a periodização se tornou absolutamente necessária na visão do Le Goff a partir do momento em que a história vira uma disciplina acadêmica.
quando ela passa a ser ensinada. E esse período varia do século XVII até o século XIX, dependendo do país de que você esteja falando. Em cada país, a história se tornou disciplina num momento diferente. Isso ele faz nos primeiros capítulos. Nos demais capítulos, ele se aprofunda nessa discussão sobre o Renascimento e a Idade Média. Então ele pega esse caso particular para discutir de um modo mais geral a coisa da periodização. Ele traz a ideia de como o Renascimento é visto como um momento bem valorizado em relação à Idade Média. Inclusive a nomeação desses períodos é tendenciosa, né? Idade Média e Renascimento. E nos momentos em que o Legoff explora esse ponto, a explicação fica mais detalhada, um pouco mais densa. Inclusive, ele analisa algumas obras relativas a esse assunto. E aí o grande debate dele é: o Renascimento faz parte da Idade Média ou é um novo período? O que faria mais sentido? E para ele, na opinião dele, ele deixa isso bem claro, que a posição dele nesse assunto é de que existe uma longa Idade Média, porque ele acredita que a Idade Média e o Renascimento são muito mais uma continuidade do que uma ruptura. O autor argumenta ao longo do texto que não existe uma ruptura significativa até o século XVIII. Ou seja, não existem mudanças muito fundamentais que justificariam uma nova, um novo período nessa linha do tempo até que o século XVIII aconteça. Para ele, Idade Média e Renascimento são muito mais próximos do que coisas separadas. O Renascimento ele trata como uma consequência da Idade Média, basicamente isso. Uma consequência ainda inserida na mesma lógica da Idade Média. Ao longo do livro, ele traz referências a várias obras para quem se interessar mais pelo tema e quiser se aprofundar nos assuntos que ele trata. Existe um enorme cuidado com os termos usados. Talvez isso seja assim, o que eu mais gostei do livro, porque o autor faz definições muito precisas de palavras que a gente até acha que às vezes não precisa definir o que é século, por exemplo, ou o que é periodização, mas precisa. Esse cuidado com as palavras é a grande diferença, na minha opinião, dos livros de divulgação científica de história, que são escritos por historiadores e que são escritos por pessoas de outras profissões. Nada contra as pessoas de outras profissões, tipo jornalistas. Eles geralmente escrevem muito bem, de uma maneira muito cativante e acessível. Porém, eles não possuem o rigor que os historiadores possuem. O rigor com as palavras não é frescura e não é academicismo nesse caso. É fundamental para a gente conseguir evitar interpretações falaciosas, interpretações equivocadas e interpretações, às vezes, mal intencionadas. Esse livro não recorre à argumentação falaciosa a fim de criar polêmicas rasas, né? Polêmicas fáceis. É um livro que mostra muito claramente qual é o ponto de vista do autor, sem deixar de explicar ou de explanar os outros pontos de vista. Nesse sentido, a honestidade intelectual é gigantesca. Esse, com certeza, foi meu ponto favorito do livro. Estruturalmente, ele tem 149 páginas, é um livro curto, que estão divididas em preâmbulo, prelúdio, 8 capítulos, agradecimentos e referências bibliográficas. No final, o autor retoma todas as ideias de uma maneira clara, de uma maneira sucinta, amarrando a sua argumentação em defesa de uma longa Idade Média e não da autonomia do Renascimento como um período específico da história. A edição da editora Unesp é ótima, as folhas são amareladas, a diagramação maravilhosa, não achei erro nenhum de gramática, de revisão. É um livro que tem notas de rodapé. Olha que maravilha, amo muito notas de rodapé. Ah, e a capa, ela tem uma textura que parece lixa. Eu não sei se dá, acho que não dá pra ver, é como se fosse um alto relevo, mas é meio áspero. Inclusive, quando eu comprei, logo que eu comprei, ele ficava soltando uma areinha, como se fosse lixa. Mas agora já sossegou. Ou seja, esse livro é recomendadíssimo. É uma ótima contribuição do historiador para a comunidade, não só para a comunidade especializada, ou seja, para historiadores, como também para um público leigo, porque é um livro muito acessível em termos de linguagem. Ele consegue ser rigoroso e acessível ao mesmo tempo, isso é impressionante. Eu conversei com historiadores e também com não historiadores que já tinham lido esse livro e todos gostaram demais.
Ou seja, esse livro é uma verdadeira aula de conhecimento histórico, de reflexão historiográfica e de honestidade intelectual, que é o que a gente está precisando muito. Certo, gente? Se você já leu esse livro, deixa um comentário aí embaixo para eu saber o que você achou. Eu fiquei encantada, eu quero ler mais tudo que o Legoff escreveu. Claro que eu li na graduação muita coisa, mas eu acho que eu nunca li assim um livro completo de cabo a rabo dele. Eu só li capítulos esparsos. Então agora é a hora de começar a correr atrás das obras completas aí do Legoff. Agradeço muito ao pessoal do grupo Papo de Historiadores que me acompanhou nessa leitura. Livro sensacional, recomendadíssimo. Se você quer ver outros vídeos sobre obras relacionadas à história e historiografia, não deixe de verificar a playlist que eu fiz, que chama-se Papo de Historiadores. Lá eu comento sobre alguns livros desses assuntos. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de me dar um joinha se você gostou do vídeo. Se quiser adquirir esse livro pela Amazon, o link está aí embaixo no box de descrição. Você não paga nada mais por usar o link e ajuda o Redemoinhando, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!